Olá, seja bem-vindo ao canal do Graça e Agrado. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2022 e ele tem um objetivo muito simples e muito direto, né? Trazer para vocês uma explicação sobre o nosso planner de crescimento espiritual para 2022. Todos nós, quando para pensar sobre como está a nossa vida espiritual, se nós formos bem sinceros conosco mesmo, a gente vai dizer que ainda não está como deveria estar, né? Então, o nosso desejo é que nesse ano de 2022 a gente cresça ainda mais. E para crescer, que eu digo em todas as esferas da nossa vida, crescer espiritualmente é a base de tudo. Se você não cresce bem espiritualmente, você não cresce no seu trabalho, você não cresce como mãe, você não cresce como filha, você não desenvolve as suas amizades, os seus relacionamentos de maneira bíblica. E a nossa ideia com o plano de crescimento espiritual para 2022 do Graça e Agrado é sugerir a você, né, que primeiro, né, base, leia a Bíblia inteira, né, no ano de 2022. Só que não só leia a Bíblia, mas conheça a palavra de Deus. Então é por isso que nós, com muita alegria, a gente apresenta o planner. Vamos começar então sendo bem diretos, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, onde a gente já tem aí o planner, tá bom? Então o que vocês estão vendo aqui é o planner, é a capa do planner, tá bom? Ela traz aí para ninguém errar, né? Ficar escrevendo 2021. Então a gente tem uma pequena apresentação. Na apresentação eu falo exatamente isso que eu estava explicando para vocês, né? Da importância da gente ler a palavra de Deus para resistir às tentações. A palavra de Deus nos fala em Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente passa por provações, né? A gente tem que ter no coração a palavra de Deus muito firme, muito fixa, para que a gente possa exatamente combater o desânimo, o descontentamento e toda a série de elementos que nos causam aí tristeza, tá? Então, as nossas sugestões é que na sua devocional, nesse ano, você coloque 1 hora de devocional. Por que 1 hora? Porque é um tempo bom, né? Em 30 minutos você consegue fazer a leitura tranquila, né? Leitura observando aí as características do texto, né? Não só ler, mas ler com qualidade. Ler buscando entender o que é que o texto está te dizendo. Outra sugestão que a gente dá para tu aproveitar bem o planner é que sempre quando a gente vai iniciar o bloco, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é dividida em vários blocos de livros, né? Um grande livro, imagina como se fosse uma estante, certo? E nessa estante você tem vários livros, várias enciclopédias, né? E com várias histórias, com vários ensinamentos. Então imagina que a Palavra de Deus ela é cheia de prateleiras. Cada prateleira fica uma quantidade de livros. Então, quando a gente for começar uma prateleira nova, a gente vai ter um anexo no planner, que está lá no finalzinho, e aí a gente vai ser lançado para lá. Então, a gente vai ter esses escritos que vão explicar o que é essa prateleira de livros, né? O que é que ela tem de diferente, o que é que isso pode enriquecer a minha vida, né? Entender bem, de maneira bem resumida, tá? Cada leitura que a gente vai fazer, ela vai ser tematizada, né? Então, nos meses a gente tem temas. Por exemplo, no mês de março, a gente vai estudar livros da Bíblia que falem sobre feminilidade ou que descrevam o papel da mulher ali no contexto do povo de Israel, ou então uma passagem que vai falar sobre feminilidade, como, por exemplo, Tito, tá? Então, eu procurei organizar para que a gente ficasse estudando por temas, tá? A gente não vai estudar a palavra de Deus, a gente não vai ler a palavra de Deus de maneira cronológica. A gente vai ler a palavra de Deus de maneira intencional, ou seja, a gente tem um objetivo, tá bom? E em quarto lugar, né, a gente vai, eu divulgo para vocês aí, no planner tem o link, é só você clicar que vai direto para o canal do Graça e Agrado. E aqui no canal você vai ter os apoios, né, os suportes, para que você possa estudar com mais qualidade nesse percurso, no decorrer do ano. A gente vai ficar lançando vídeos, falando e comentando sobre as nossas leituras da Bíblia, né, de maneira anual, né, a nossa leitura anual da Bíblia, certo? Então,
Vamos explicar aqui. Eu coloquei um calendário, né, para que a gente possa ir riscando, marcando. Então, vai ter leitura do Graça e Agrado agora aqui em janeiro. A gente vai começar um livro novo. Vamos concluir, né? Eu vou lançar vídeos concluindo essas leituras e vamos ter aí, nos meses de fevereiro e março, o primeiro livro, né, que a gente vai adotar, que é o livro Incomparável da autora Jane Wilk, né? Abril e maio, começo de junho, vai ser o livro Vocação Gloriosa, da Nancy Wilson, né, lançado recentemente pela editora Cleary. A gente já foi lá, pegou o nosso exemplar e já vai estudar aqui no Graça e Agrado. Nos meses de julho, agosto e setembro, a gente vai estudar um outro livro, que é Minha Vida por Você. Aliás, Lei da Bondade, né? A gente vai estudar em julho e agosto a Lei da Bondade, que é da Mary Bick. E depois, Minha Vida por Você em setembro e outubro, que é do pastor Douglas Wilson, né? Vocês estão percebendo que o pastor Douglas Wilson tem primazia aqui no canal, né? Ele e a sua esposa sempre têm abençoado muito a nossa vida, né? E eles estão aí duplos esse ano no grupo de estudo Graça e Agrado. E no final aí do ano, em dezembro, a gente vai estudar um tema muito interessante, que é o tema da sexualidade feminina. O livro A Batalha de Toda Mulher. Foi o primeiro livro nessa área que eu li e marcou muito a minha vida. Então, eu acho que é bem interessante. A gente vai estudar ele de maneira mais enxuta, tá? Mas para que a gente possa fechar o ano aí com esse tema sendo abordado também, tá bom? Então, eu já deixo aqui o calendário para você ir anotando. Metas para 2022, tá bom? Um espacinho para você colocar meta espiritual, tá? E aí a gente começa janeiro com o Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Para que a gente lembre pelo que nós estamos estudando, né? Qual é o objetivo em que a gente está estudando tudo isso e se esmeirando na palavra de Deus? É para poder ter essa beleza, essa virtude da beleza interna, que só a palavra de Deus pode nos dar. Então, em janeiro, a gente já está aqui, ó. Livro iniciado vai ser Incomparável, da Jane Wilk, da editora Fiel. Não coloquei capa porque não quis aqui expor o livro, né? Mas a gente vai ter vídeo aqui no Graça e Agrado. Então, ó, hoje, dia 1º eu tô gravando esse vídeo, né? Dia 1º de janeiro. Então, a gente já tem aí a leitura, Introdução ao Pentateuco, né? Que tá no anexo 1. Lá no final a gente vai ter os anexos e vai ter. Então, em janeiro a gente já tem aqui Introdução ao Pentateuco, que são 5 livros, 5 primeiros livros da lei, né? Da Bíblia. Então, a Bíblia começa com esses 5 primeiros livros. Imagina uma prateleira com 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, tá? Então, esses 5 livros, eles vão estar distribuídos pelos meses, tá bom? Então, esse primeiro mês de janeiro, vamos ler Gênesis, tá? Terminou Gênesis, a gente já vai ter outro anexo, anexo 2, Introdução aos Livros Históricos. Então, nesse dia, tu não vais ler nada, né, de textos bíblicos, tu vai ler o anexo. E tem um vídeo lá também que já vai falar para ti sobre mais informações sobre esse grupo de livros, né? E daí a gente vai ler Josué todinho e vamos para dia 29 de janeiro, Introdução aos livros proféticos, tá? Então a gente já vai ler aí só Ageu e Obadias para terminar o mês. Aqui eu deixei um espaço, gente, para a gente colocar pedido de oração, porque a ideia é que você vá lendo a Bíblia e vai escrevendo pedido de oração. Inclusive, deixa um espaço, né? Imprime só uma lauda para que você possa fazer os pedidos de oração na costa, né? Aí da folha do mês de janeiro, tá bom? Aqui é uma folha bônus para que a gente possa escrever o nosso aprendizado nos estudos do Graça e Agrado ou outros estudos que você esteja fazendo, né? Então, quais são os estudos que você vai fazer nesse mês? É o estudo da Palavra de Deus, mas quais outros? Eu vou estudar um livro, fora a parte. Eu vou estudar o livro com Graça e Agrado. Ou então eu vou estudar um livro com as minhas amigas. E aí você pode colocar os estudos do mês que você fez. Eu quero estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Estou precisando dessas informações da Palavra de Deus. Coloca aqui também. Tem um espaço, né, para o resumo principal dos estudos. O que eu aprendi nesse mês de janeiro nesses estudos? Os principais argumentos, ou seja, o que dentro do que eu aprendi, o que ficou de ensino. Então, você vai escrever aqui alguma anotação extra e vai colocar o teu nível de aprendizado, né? Espero que sempre seja tô de boa aí, né? Tô feliz, tá tudo satisfeito. Aí, a gente tem o mês de fevereiro. Olha só essa frase, gente, do Isaac Watts. Senhor, nós adoramos os teus vastos desígnios.
até o obscuro abismo de providência, profundos demais para serem sonhados por vistas mortais, escuros demais para serem vistos por sentidos débeis. É uma rendição, né, Senhor? Eu não sou capaz de entender os teus planos, né? Tem muito a ver com o livro que a gente vai estar estudando em fevereiro, que é Incomparável. Então, a gente vai estar no meio da leitura aí de Incomparável. E aí em fevereiro a gente já começa os livros poéticos. Vocês vão perceber que a gente vai intercalar um livro, tentar, né, pelo menos, intercalar um livro da prateleira do Pentateuco, aí da prateleira dos históricos, depois dos proféticos, poéticos, os evangelhos e as epístolas. O livro de Atos ele fica ali, né, próximo dos evangelhos, porque vai ser o nascedouro da igreja, né, quando a palavra de Deus ela vai nos contar sobre como a igreja começou a ser formada ali após a ascensão de Cristo aos céus, depois da ressurreição. Então, a gente já tem aí o livro de Salmos. Uma coisa interessante, gente, eu não coloquei o livro de Salmos todo junto. Por quê? Porque o livro de Salmos, ele é dividido em 5 blocos, tá? Então, cada bloco eu vou trazer em pontos diferentes. Por quê? Porque o livro dos Salmos é um livro de refrigério, é um livro de deleite, é um livro de alegria, é também um livro onde a gente vai ver o salmista colocando seu coração diante do Senhor, colocando todas as suas lutas, as suas amarguras, né? Então, nesse sentido, eu coloquei ele separado. Por quê? Porque o que eu percebo, né? Na minha experiência, o que é que dificultava para mim a leitura bíblica cronológica? É porque os livros do início, os livros do Pentateuco, os livros proféticos, alguns deles são difíceis de você, pela nossa própria pecaminosidade. A gente tem dificuldade de permanecer nesses livros. Então, qual é a minha ideia aqui? É ir mesclando. Então, a gente vai correr pela Bíblia, tá? Então, no decorrer do ano, a gente vai estar aqui, depois a gente vai estar para ali, depois a gente volta bem pro início mesmo do Pentateuco. Então, assim, a gente vai fazer esse trânsito aí na palavra de Deus, justamente para que a gente possa aproveitar esses opostos aí, né? Ler os evangelhos, mas também ler Pentateuco, ler profético, mas também ler as epístolas, né? Que são ensinos muito aplicativos e muito, assim, atuais para a nossa vida, né? Para a igreja atual. Então, a gente tem aí, no mês de fevereiro, a gente tem o início aí dos nossos estudos nos livros poéticos e nos evangelhos, tá? Então, os anexos vão estar lá no final. Então, a gente vai começar, por exemplo, por Marcos, tá? É o texto que é o livro da Bíblia que a gente vai começar, tá bom? Tem espaço para pedido de oração, porque a ideia é que a gente distribua nossas orações. Claro, tem pedidos que a gente nunca vai deixar da nossa listinha, né? Mas tem outros pedidos que sim, que dá para deixar, tá? Então, a gente vai ter aqui mais um bônus para anotar, né, os estudos. No mês de março, né, temos aí, abrindo o mês de março, Salmo 145:3. Gosto muito de Salmo, diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, sua grandeza é insondável. Então, aqui no mês de março, a gente vai concluir o livro Incomparável da Genuíno. Então, a gente vai passar esses 3 primeiros meses do ano nesse livro, porque eles são cerca de 11 capítulos, né? Então, a gente vai estar estudando eles distribuídos nos sábados, tá bom? Então, no mês de março, a gente, como é o mês da mulher, né? Dia 8 de março é o dia da mulher, então, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui nesse mês de março livros que nós vemos, ou mulheres ali vivendo muito mais a história, né, daquele livro, como Ruth, como Esther, como o livro de Provérbios, que fala muito sobre a sabedoria muito prática, né, a sabedoria que vem de Deus. Então, o livro de Provérbios vai ter espaço aqui. E o livro de Tiago, por que ele entra aqui, Albonete? Porque o livro de Tiago é uma carta, né, de Tiago, irmão de Jesus, onde ele vai escrever a sabedoria também que vem de Deus, ele vai escrever a sabedoria para a igreja atual, né? Então, eu coloquei o livro de Provérbios e o livro de Tiago juntos, porque alguns dizem, né, que o livro de Provérbios e o livro de Tiago se assemelham, e o livro de Tiago é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento, né? Então, ele vai falar sobre sabedoria no livro de Tiago. Eu coloquei Isaías aqui. Isaías tem uma profecia, né, muito forte para o reino tanto do sul quanto o reino do norte, então preencher aqui o mês com Isaías.
Tem espaço para pedido de oração também. E aí chegamos em abril, né? Olha essa citação. Todas as coisas brilhantes e belas, todas as criaturas grandes e pequenas, todas as coisas sábias e maravilhosas. O Senhor Deus as fez todas, né? Nesse mês, nós vamos começar o livro Gloriosa Vocação, da Nancy Wilson, da editora Cleary, tá? Então, a gente vai falar sobre maternidade. Vamos falar sobre a vida da mulher aí, nesse contexto de maternidade. Vamos começar a ler sobre as epístolas, né? A gente já tinha começado lá com Tiago, mas aqui a gente vai mesmo desenvolver mais as epístolas, estudando Hebreus, Levíticos, né? Aí no mês de abril. No mês, a May repete, né, o esboço aqui dos estudos que a gente vai fazer. No mês de maio, que é o mês das noivas, né, um mês muito florido, né, que é o mês da primavera, a gente vai terminar o livro Gloriosa Vocação. Esse texto de Gálatas, né, fala muito ao nosso coração, que diz: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da abandonada que os da que tem marido. Ou seja, mais são os filhos, Deus vai dar filhos espirituais, aquelas que nunca geraram em seu ventre, né? Então, é um dos textos que a Nancy Wilson abre o livro dela falando sobre vocação. Às vezes a gente pensa que a vocação gloriosa da maternidade, ela não é só para quem tem filhos biológicos, né? Mas engana-se, né? Porque a gente continua sendo mãe, a gente vai exercer o papel de mãe, sim, na vida de amigas, enfim. Então, ela vai falar um pouco disso. E aí, temos no mês de maio, esses livros da Bíblia, né? João, vamos estudar Jeremias, Romanos, Números. Então, você vê, eu tentei equilibrar, né? Um do Novo Testamento e um livro do Velho Testamento, tá? Mais um encarte aqui. E no mês de junho, chegamos à metade do ano, né? E aí vamos começar o livro A Lei da Bondade, né? Então a autora Mary Bick, ela abre o livro A Lei da Bondade falando citando Mateus 10:42, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então a gente está aí no mês de junho, já chegamos à metade do ano, e a gente já vai sair de Números e ir para Atos dos Apóstolos. E ler, mais uma porção do livro de Salmos, tá vendo? Então, Salmos, ele vai estar em diferentes momentos sendo lido por nós, tá? Então, eu sempre deixei junto também 1 Coríntios e 2 Coríntios, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, tá? Então, sempre vão estar juntos. No mês de julho, vamos continuar estudando o livro da Mary Bick. Olha essa citação dela. A bondade surge quando nos preocupamos com os outros. Compreensão e cuidados não são suficientes. É necessário que haja a ação. Ela vai falar muito tapa na nossa cara, tá? Se preparem, hein? Porque o livro A Lei da Bondade, ela vai fazer demais isso. Em julho, a gente tem aí 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Samuel, Neemias, Jó, Malaquias, né? Que é um dos últimos livros aí, junto com Zacarias, fecha o Velho Testamento. Em agosto, a gente vai terminar o livro da Mary Bick. Aí, olha a citação dela, né? A oração é a melhor forma de cumprir esta tarefa, pois Deus realmente cuida de suas criaturas. Tá? Então, a gente conclui o livro da Lei da Bondade em agosto. Olha aí, em agosto vamos ter 1 Timóteo, 2 Reis, 2 Crônicas, Lamentações de Jeremias, tá? Em setembro, nós vamos para o livro Minha Vida por Você, do Douglas Wilson. Ele vai falar sobre família, sobre vida familiar e vida frutífera. Olha esse versículo que ele traz aí para o livro. Escrevei nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Deuteronômios 11, do 20 ao 21. E no mês de setembro, a gente vai estar estudando 2 Crônicas, né? Lendo aí sobre as crônicas dos reis de Israel. Vamos ler mais um pouco de Salmos e vamos ir para Ezequiel, que é um livro longuíssimo, né? E aí deixei Ezequiel aí para os meses de setembro e outubro. No mês de outubro, a gente tem aí
o livro Minha Vida por Você, né? A gente vai concluir esse livro, porque são poucas, eu vou estudar por blocos também. A gente vai estar concluindo aí no mês de outubro e novembro. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre as ervas daninhas do casamento, as ervas daninhas da família. E aí entramos em outubro, né? Com o livro de Efésios, Juízes, Deuteronômio, olha, que é o último livro do Pentateuco, um pouquinho mais de Salmos, né? Esdras e o final de Ezequiel. Aqui no mês de outubro é o mês da reforma, né? Então eu coloquei aí textos que vão falar sobre esse zelo com a palavra de Deus, como o livro de Esdras, como o livro de Efésios, que vai falar sobre a igreja, a coluna e baluarte da verdade, o livro de Juízes, que vai falar sobre esse levantar de um juiz, e aí o ciclo, né, de bênçãos oriundos da obediência, maldição oriundos da desobediência, né? E finalzinho aí do livro de Deuteronômios, que é nada mais do que Moisés dirigindo ali o povo que não conhecia, não viu a história de resgate que Deus fez lá do Egito, e Moisés vai falar ali para o povo novamente as verdades que ele já contar a história, né? E a lei de Deus ali nas campinas de Moabe, tá? Então a gente tem no mês de novembro, a batalha de toda mulher, né? Então, olha aí um texto de Tiago, né? A tentação e a fascinação das próprios pensamentos e desejos maus dos homens ou mulheres, né? Estes maus pensamentos levam às más ações e depois disso ao castigo da morte aplicado por Deus, que é um dos versículos bases para o livro A Batalha de Toda Mulher. E aí a gente já tem no mês de novembro a distribuição aí, né? Filipenses, vamos ler Abacuque, Gálatas, 1 Pedro, vamos voltar em Salmos, né? Que é o quinto grupo aí de capítulos de Salmos, né? A gente vai fechar Salmos aí em novembro. Vamos ler Jonas, Eclesiastes, né? Em dezembro, a gente já vai ler Cantares, né? Então, vamos estar lendo Cantares, vamos estar lendo em dezembro Apocalipse, tá? Mateus, porque é o mês, né, aí do Natal, né, das comemorações de final de ano, então eu quis dar o fechamento e a gente tem que terminar com Apocalipse, né, porque vai falar aí do final mesmo da nossa vida. E aqui na última semana do ano, a sugestão aqui do planner é que a gente faça uma semana de jejum e oração. Essa semana de jejum e oração não necessariamente é para você não comer nada o dia todo, tá, gente? A gente vai poder pensar um pouco mais no decorrer do ano sobre o jejum e sobre a oração. Tem um livro muito bom que eu quero trazer aqui, quero ler durante esse ano e trazer para vocês aqui o comentário sobre esse livro. E cada dia, a sugestão é cada dia você se dedique a orar e planejar o ano de 2023 para cada eixo da sua vida. Vida espiritual, vida familiar, filhos e amigos, trabalhos e estudos e relacionamentos. Então, a última semana do ano, ela não é mais de leitura bíblica. Tu já acabaste a leitura bíblica dia 26 de dezembro. Essa última semaninha vai ser para planejar, vai ser para orar, vai ser para jejuar, tá bom? Então, aí a gente encerra e olha só. Aí a gente começa a usar anexos, né? Só para terminar aqui o nosso vídeo. Introdução ao Pentateuco, então tem um texto falando sobre o que é o Pentateuco, né? E um resumo muito pequeno dos livros, tá? Do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E tem, gente, olha, um vídeo de apoio, tá? Eu vou lançar do Graça e Agrado vídeos de apoio também. Mas como eles ainda não estão prontos, então o que é que eu coloquei aqui? Vídeos bons que eu encontrei na internet, analisei ali quem foram os autores, né, qual é a doutrina ali que rege ali aqueles autores ali, né, que fizeram um vídeo. Achei vídeos muito interessantes, diga-se de passagem. Esse aqui é de uma aula, tá? Mas os outros vídeos, por exemplo, introdução aos livros históricos, que já vai falar sobre os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Já é um link que o autor do canal, ele usa muito desenho, então isso vai auxiliar muito a gente a fazer essa parte todinha de análise aqui do contextualizar, né, o livro de
livros históricos. Os livros poéticos, que é o anexo 3, ele vai trazer uma síntese de cada livro para que a gente possa entrar nesses livros já tendo essa síntese na mente, tá bom? Outro vídeo de apoio também, tá? Que eles usam muito imagens, então vai ficar bem legal de entender. Introdução aos livros proféticos, né? Que os profetas, né? Tanto menores quanto maiores, tá bom? Então, eu coloco aqui a diferença, por que um se chama maior, por que o outro se chama menor. E uma descrição dos livros dos profetas menores com o videozinho aqui de reforço, tá? A introdução aos evangelhos, também da mesma forma, né? Com 2 vídeos aqui de introdução, um sobre Atos, do pastor Hernandes Dias Lopes, e o outro sobre os evangelhos, né? Sobre a importância de entender os evangelhos. E introdução às epístolas. Gente, eu queria muito ter colocado para cada livro um vídeo, porque eu encontrei um site que tem, né, explicado através de imagens, de desenhos. Mas, gente, não consegui fazer para todo, não ia dar tempo. Porque são muitas, né, são muitas cartas. Então, aqui eu deixei para vocês fazer essa tarefa, tá bom? E aí, a gente termina o planner aí de 2022. Então, o que é que a gente sempre fala, né, que nosso objetivo é crescer juntas, né, crescer juntos e animados para ler mais, para estudar mais nesse ano de 2022. Então, nosso desejo é que você cresça, que você amadureça, que você possa colher os frutos da perseverança. Muitos de nós nunca lemos a Bíblia inteira, né? Mas quem já leu a Bíblia inteira em um ano, que é um tempo curto, ou em menos de um ano, né? Eu conheço pessoas que leram a Bíblia 2 vezes, né, no ano, ou 1,5 vezes. Então, assim, são experiências muito maravilhosas e eu acho que um ano é um tempo bom, né? Nem de mais, nem de menos. E a ideia é que a gente torne isso prazeroso. Não veja a leitura da palavra de Deus como um fardo. Veja a leitura da palavra de Deus como um momento onde você vai aprender o que o seu Criador deseja para a sua vida, né? Então, se a gente pudesse de alguma forma abordar, né? Então, eu tô aqui com o meu planner, ó. Tá aqui o planner já impresso. Gente, ficou um calhamacinho, tá? Por causa dos anexos, né? E eu não imprimi frente e costa, porque eu quero usar a costa com outros intuitos. Tá? Então, tá aqui o planner. Eu vou deixar o link do blog onde está o planner para vocês, tá bom? Para que vocês possam ir lá, pegar o planner para poder acessar, tá bom? Peço que se você usar o planner, for abençoada por esse vídeo de incentivo, manda para outras pessoas, né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, né? Porque ajuda, sim, a gente a chegar em outras pessoas, ajuda a alavancar o canal para que possa alcançar outras pessoas. E é uma forma, e deixa aqui nos comentários como é que tá as suas expectativas para esse ano de 2022. Você pretende ler a Bíblia toda? Você pretende ler a Bíblia de maneira em 2 anos, mais longa? Ou você quer ler esse ano 2 vezes a Bíblia? Conta aqui para mim nos comentários como é que tá os teus planos aí para 2022. Um excelente ano para nós. Deus abençoe vocês. Quantos a gente já tá aí fazendo parte aí das suas noites de sábado, né? Sem saber. Tá bom, gente? Um abraço fortíssimo. Deus abençoe vocês e feliz 2022. Que a gente continue aí tendo das bênçãos do Senhor em nossas vidas, viu? Um abraço. Tchau, tchau.